Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História, e a gente hoje vai dar prosseguimento aos nossos conteúdos, né? Na aula passada, a gente falou sobre o início de um processo de independência do Brasil, quando a gente conversou sobre o período joanino. Hoje, a gente vai dar prosseguimento. Não é mais o período joanino, né? A gente vai entender aqui que Dom João acabou indo embora, os motivos que fez com que ele fosse embora e o início desse processo de independência, aliás, a continuação desse processo e a conclusão desse processo mesmo, certo? Bom, como a gente está falando de processo ainda de independência, gente, eu considerei o período joanino também, tá? Na aula passada vocês viram que o corte temporal foi de 1808 a 1821, que é quando Dom João vai embora. Mas se eu ainda estou falando desse mesmo processo, e eu disse que o período joanino fez parte do processo, eu vou mantê-lo aqui. De 1808, a única diferença é que depois que ele vai embora, o Dom Pedro I fica e a independência oficialmente acontece em 22, então a gente vai esticar só um pouquinho esse corte temporal para o assunto de hoje, tudo bem? Bom, para a gente começar, a gente vai ter que conversar um negócio aí um pouco complicado, né? Mas a gente vai vencer com tranquilidade. Pessoal, em 1820, lá em Portugal, enquanto o período joanino rolava aqui, aconteceu uma coisa chamada Revolução Liberal do Porto. Porto é a cidade portuguesa, certo? Toda vez que você fala em liberal, pessoal, se eu estou falando de século XVIII, se eu estou falando de século XIX, eu tenho que pensar em iluminismo, sempre, tá? Ah, professora, mas eu vou fazer prova da ESA, mas eu vou fazer prova do Colégio Naval, não cai história geral, eu não preciso saber iluminismo, engano seu, né? Deixa que os seus concorrentes pensem assim, mas você que é meu aluno, vai ter que saber sobre iluminismo sim, pelo menos um pedaço dele, para que você possa entender como que isso atrapalhou, né, a dominação de Portugal sobre o Brasil. Então vamos aqui para o quadro. Vamos conversar aqui rapidinho sobre a questão do iluminismo. Nesse aspecto aqui, eu não vou dar uma aula sobre iluminismo, até porque o tempo nem permitiria. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre iluminismo para entender como que esse movimento filosófico do século XVIII, o tal do século das luzes, né? Como que esse movimento acaba influenciando a Revolução Liberal do Porto. O iluminismo, gente, ele é uma luta contra o absolutismo, tudo bem? O absolutismo, eu tenho um modelo político onde eu tenho um rei absolutista no trono, e esse cara, ele vai cercear todas as liberdades, certo? Então, o povo que vive sob um governo absolutista é um povo que não tem liberdade econômica, não tem liberdade política, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade religiosa, não há liberdade. O iluminismo, que vai surgir lá no século XVIII, o iluminismo ele vai começar a defender essas liberdades, então ele vai fazer um enfrentamento ao absolutismo, certo? Então, se eu estou falando de iluminismo e se eu estou falando de Brasil, pensa comigo. Onde ficaria o absolutismo se a gente está falando em colônia Brasil? Ah, o absolutismo ficaria na coroa portuguesa, certo? E como que a gente falaria em iluminismo se eu estou falando de colônia Brasil? Independência, porque é a liberdade, vou me livrar da coroa portuguesa. Até aqui, tudo bem. Então, o iluminismo ele vai ser sempre uma defesa de toda e qualquer liberdade, pelo menos na teoria. Agora, vamos voltar aqui para o slide. Revolução Liberal do Porto, 1820. Lá na cidade do Porto, em Portugal, iniciou-se uma revolução liberal, ou seja, uma revolução iluminista, uma revolução que defendia liberdades, certo? Qual é a classe social que defende a liberdade? Agora eu vou sacanear o Adriano, volta pro quadro. Adriano fica loucão lá pra lá e pra cá, ó, coitado.
Vamos aqui para o absolutismo. Quais são as classes que se dão bem no absolutismo? Ah, Raquel, tem a nobreza, afinal o rei é o nobre. E também tem o clero, afinal a igreja está sempre junto da nobreza, sobretudo em Portugal, a gente fala logo de igreja católica. E no iluminismo, Raquel? Principalmente, todo mundo que não é nobre, todo mundo que não é clero, o povão, beleza, todo mundo que não tem título. O Adriano já está até falando ali. Muito bem, Adriano, é tão bom ter pelo menos um aluno para dialogar comigo, você sabe que eu sinto falta disso? Aqui a gente tem a burguesia. Aluno Pedro II, né? O cara sabe o que fala, né? Não é qualquer um, não. Gente, a burguesia, ela se sente representada pelo iluminismo porque, cara, a burguesia, ela quer poder político, por exemplo. Principalmente. E dentro do absolutismo não há liberdade política, acabei de mencionar. Então, se a burguesia quer liberdade política, ela quer participar da política, ela quer votar, ela quer estar no poder, ela quer dar um pé na bunda do rei absolutista, então ela vai defender o iluminismo. Então, vamos voltar aqui para o slide. Quando eu digo que é uma revolução liberal, eu estou dizendo que é a burguesia de Portugal que está querendo poder político. Então, acho que a gente já conseguiu entender mais ou menos o que foi essa Revolução Liberal do Porto de 1820. Dá uma olhadinha aqui. Napoleão Bonaparte, né? Já tinha sido preso, como a gente falou no período joanino, e mesmo assim a família real portuguesa ficava aqui no Brasil, ainda estava aqui no Rio de Janeiro, né? Obviamente que essa burguesia portuguesa ficou muito prejudicada. Vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada que os portos foram abertos? O Adriano lembra porque ele estava aqui, né? Obrigada por você dialogar comigo, tá? Muito importante para mim, eu preciso tão sozinha, carente, gravando aqui para essa sala cinza que não tem aluno, né? Obrigada. Eu disse a vocês que o pacto colonial acabou. Porque os portos foram abertos e a burguesia portuguesa se ferrou nessa. Porque ela quer vender a mercadoria aqui para o Brasil, depois que o Napoleão foi preso. E, pô, a Inglaterra tá aqui, ó, jorrando suas mercadorias. Gente, o brasileiro comprava tudo que a Inglaterra vendia. Eu tenho um exemplo para dar. Quem já foi meu aluno, já ouviu essa história, já até sabe o que eu vou dizer. Nego comprou patins de gelo. Até patins de gelo. Professora, mas por que a Inglaterra vendia patins de gelo? A Inglaterra não queria saber como era o Brasil, ela queria vender. Então ela despejava mercadoria, qualquer coisa que aquele povo compra, né? E o povo queria comprar tudo mesmo, porque nunca tinha visto aquela quantidade enorme, aquela quantidade tão diferente de mercadoria. Nego comprou patins de gelo e vai usar patins de gelo onde aqui no Brasil? Gente, eu pergunto para vocês, né? Só se for no Barra Shopping, como o Adriano falou. O Adriano tá muito participativo. Só que no Barra Shopping não existia nessa época ainda, obviamente. Então, você não tem como usar aquela, eu já ia falar um palavrão, aquela coisa, né? Então, o que o brasileiro fez muito criativo? Porque o brasileiro faz merda, mas ele é criativo. Entendeu? Depois ele pega a merda que ele fez, ele inventa algum troço. Ele vai pegar a lâmina do patins de gelo, gente, e ele vai usar, porque eu não sei desenhar, mas eu vou tentar aqui uma botinha, né? Ah, que lindo, Raquel. Eu sei, gente, eu tenho esse talento aí. A lâmina do patins de gelo. O que ele vai pegar? Ele vai pegar essa lâmina e essa lâmina, ela vai virar maçaneta de porta. Ah, Raquel, você tá brincando. Queria eu que estivesse brincando. Que a gente passa as vergonhas aí, né? Estudando História do Brasil. Né? Isso aqui são os nossos antepassados, que muito criativos. Essa mesma galera que tá pegando cueca, que tá fazendo máscara contra o coronavírus, é a mesma galera que fez isso aqui. Provavelmente são os descendentes, né, da galera da cueca na cara. E aí isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que o comerciante português vai disputar com a Inglaterra. Não dá. Então, quando os portos são abertos, a burguesia portuguesa se ferra e ela tá boladaça. Por quê? Porque Napoleão foi preso e o rei não volta. O que a burguesia quer? A burguesia quer que o rei volte para Portugal, que o pacto colonial se restabeleça, para que ela volte a lucrar. Só que, gente, pensa comigo, tem
não tem mais clima. O brasileiro está comprando até isso aqui. Se tu chegar com a tua mãe no porto, se tu disser que ela é inglesa, o brasileiro compra. O brasileiro vai comprar tudo. Não tem como tu chegar pro brasileiro e falar, acabou a farra, agora tu vai só voltar a comprar aquela meia dúzia de bugiganga que o português vende, tá bom, pacto colonial acabou, fechou porto. Gente, não tinha como. O brasileiro ia se revoltar e ia fazer a sua própria independência pelas próprias mãos. E o rei não quer isso. Se isso acontecesse, o rei perderia o Brasil. Então, o rei de Portugal não volta, por enquanto ele fica aqui. Ele vai ser pressionado. E qual é o nome dessa pressão? Revolução Liberal do Porto, né? Então, coloquei isso aqui tudo para vocês. Vamos recapitular, que são muitas informações. Ó, mesmo após a prisão de Napoleão, a família real mantinha-se no Rio de Janeiro. Tranquilo. Prejudicada pelo fim do pacto colonial com o Brasil, por conta da abertura dos portos, a burguesia portuguesa se revolta na cidade do Porto. Até aí tudo bem, tudo que a gente conversou. Quais eram os objetivos da Revolução? Os objetivos da Revolução eram, como eu falei, não é uma burguesia, então ela quer participação política, ela quer uma Assembleia Constituinte, ela quer uma Constituição. Num absolutismo, não tem Constituição, porque a Constituição diz as regras que até o rei tem que seguir. Se o rei quer mandar de maneira desmedida, se ele quer ter um poder absoluto, não pode ter regra, não pode ter Constituição. A burguesia quer a Constituição para limitar o poder do rei. E essa Assembleia Constituinte ganhou um nome, são as Cortes Portuguesas, tá? Eu coloco esse termo aqui porque é um termo que vai aparecer para vocês em questões. Outra coisa que a burguesia deseja, ela quer imediatamente que o rei retorne para Portugal, porque ela está pensando no próprio bolso. E ela quer, obviamente, que o Brasil seja recolonizado na prática, né? E que o pacto colonial volte. Eu não sei se vocês percebem, mas a burguesia quer coisas contraditórias. Por um lado, ela é iluminista pra caramba. Eu quero Constituição, eu quero acabar com o absolutismo, eu quero a burguesia no poder. Caraca, super iluminista. Mas por outro lado, ela é super absolutista. Pensa. Nada de liberdade para o Brasil, entendeu? Fecha os portos, vira colônia, que absurdo é esse? Eu quero pacto colonial. Gente, quando a burguesia olhava para Portugal, ela era iluminista pra caraca, entendeu? Pô, só faltava tatuar a bandeira da França na bunda, entendeu? Liberdade, igualdade, fraternidade. Eu não podia falar bunda? Falei bunda. Bunda tudo bem, entendeu? Pô, queria... Cara, a burguesia super liberal, cara. Iluminismo raiz. Agora, quando ela olhava para o Brasil, que iluminismo nada, cala a boca, fecha os portos, pacto colonial, tu não tem liberdade, ou seja, liberdade só para ela, não para o outro. Então, gente, essa é a principal parte da Revolução Liberal do Porto, é você perceber que essa revolução, ela traz ideais contraditórios. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Ó, movidos pelos ideais liberais e iluministas, quando se tratava do governo português. Quando ela olhava para o próprio umbigo. Agora, eles eram movidos por uma postura mais conservadora e absolutista e autoritária e zero liberdade, quando se tratava do Brasil. Porque era assim que ela ia lucrar. Era com o pacto colonial que ela ia ganhar dinheiro. Vocês estão conseguindo entender? Vocês não vão conseguir me responder, né? Mas é só uma... Espero que sim. Adriano tá. Ainda bem. E aí o Dom João VI fica desesperado, fica com muito medo. Ele já não era um cara muito valente mesmo, ele fica meio assim, desesperado, porque ele pensa, perdi o trono, né? Porque eu tô aqui, o meu trono tá lá, e a burguesia tá assim, tipo, dançando pelado em volta do trono, tá fazendo chair dance no trono, fazendo o que ela quiser, e eu tô aqui, eu não posso me defender. O que que ele faz? Ele finalmente volta para Portugal. Volta para Portugal para tentar controlar. Não consegue, tá? Quando ele chega lá, a Constituição já tá até prontinha.
E aí ele, forçado ali pelas Forças Armadas, não sei o que não estão do lado dele nesse momento, acaba assinando aquele troço e acaba tendo um poder, assumindo um poder um pouco simbólico em Portugal também. Portugal vira uma monarquia constitucional, parecido com a monarquia que a Inglaterra já tinha virado lá no século XVII, depois da Revolução Inglesa. Bom, aí eu digo para vocês que a Revolução Liberal do Porto, ela é bem sucedida. E o poder real é limitado. Bem sucedida em parte. Bem sucedida no quesito Portugal. No quesito Brasil, não vai ser bem sucedida, porque ela não vai conseguir o fechamento dos portos e ela não vai conseguir também a recolonização do Brasil e a volta do pacto colonial. Ela vai ficar tentando, mas ela por enquanto não vai conseguir. Tudo bem? Então, acho que isso é importante só para a gente poder justificar o retorno do Dom João para Portugal. Só que o Dom João não é otário. Pode parecer. Em muitos momentos a gente acha que ele é retardado, a gente acha que ele é um pouco lelé assim, porque ele realmente tinha um comportamento que fez a gente pensar, mas burro ele não é não, tá? Ele era muito esperto. Quando ele vai para Portugal, ele larga o filho dele aqui, como príncipe regente, o nosso futuro Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara. Ele larga o filho dele aqui e fala assim, ó, moleque, tu fica aqui, porque a hora que eu for embora, o povo brasileiro vai pirar. O povo brasileiro vai falar, caraca, ferrou, Dom João voltou, vai fechar o porto, não vai mais poder comprar patins de gelo, entendeu? E agora? Já era, ferrou, minha vida vai voltar a ser difícil, o produto vai ficar caro de novo porque vai ter o pacto colonial. E aí o Dom Pedro aqui acalmava a população. Calma, galera, o meu pai voltou, mas eu tô aqui com vocês, eu vou impedir que alguma coisa aconteça e tal. Só na maciota, né? O pai teve que ir para tentar acalmar a galera lá, o filho ficou para tentar acalmar o pessoal aqui. E aí, a gente tem aqui essas duas imagens, né, que representam a Revolução Liberal do Porto. Essa mulher aqui, né, com essa bandeira, seria a personificação da Constituição, da soberania popular, né? E desse lado a gente tem uma tela que representa as cortes portuguesas, a burguesia debatendo, discutindo quais seriam as regras dessa Constituição portuguesa, coisa e tal. Então, só para a gente poder, não sei, ter algumas imagens aqui para a gente poder tentar, sei lá, imaginar mais ou menos como isso tudo aconteceu. E aí, em 1822, como eu disse a vocês, né, o Dom Pedro estava sendo pressionado, do tipo, qual é, Dom Pedro? Volta para Portugal, a burguesia falando. Porque a burguesia se ligou que enquanto Dom Pedro não voltasse, não ia rolar volta de pacto colonial, coisa nenhuma. E aqui a gente já está em 22, se eu não me engano, em agosto de 22. Né? E aí o Dom Pedro não voltava, e a burguesia já bolada, reclamando que não sei o que tem que voltar. E aí o povo brasileiro assim, ah, meu Deus do céu, esse homem vai voltar. Aquela tensão, toda aquela tensão, né? E aí o Dom Pedro, diante do passo colonial, ali na Praça 15, né, que a gente até conversou sobre isso na última aula também, por isso é importante, né, a gente ter essa assim, visão um pouco mais aprofundada da cidade do Rio de Janeiro. E aí teria dito aquela frase, né, os cronistas da época, né, saiu na Gazeta do Rio de Janeiro, teria dito aquela frase emblemática, né, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Aí o povo, graças a Deus o homem vai ficar. Não porque amava o Dom Pedro, mas porque amava o próprio bolso. Entendeu? E amava o patins de gelo também. Do tipo, se o Dom Pedro for embora e o pacto colonial voltar, as mercadorias vão ficar muito mais caras e eu não vou ter mais acesso a várias mercadorias, porque quem tinha essa grande sorte de mercadorias era a Inglaterra, não Portugal. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa, você olha, todo dia você passa, você vê um doce assim numa loja, na vitrine de uma loja, você acha aquele doce lindo, maravilhoso e você pensa, um dia ainda vou comprar. Você tem aquela vontade, mas você não compra, você passa por ele, daqui a pouco você esquece o doce. No outro dia você passa, você olha, você fica com aquela vontade, mas continua, segue a sua vida e esquece. Agora, o dia que você provar e gostar, meu amigo, você vai querer toda hora.
Quando você passar pelo doce, você vai lembrar o gosto que ele tem, você não vai conseguir passar direto, você vai querer o doce. É a mesma coisa com a liberdade. Quando você não experimentou ainda, você pode até ter vontade, mas aquilo não te seduz. Depois que a Inglaterra jorrou a mercadoria aqui, que o brasileiro contou com a liberdade, conseguiu experimentar pelo menos uma liberdade econômica, você tomar isso de volta, é claro que o brasileiro ia se revoltar. Ou seja, o que eu estou querendo construir aqui com vocês? Uma seguinte ideia. Estava na hora da independência acontecer. A diferença era a seguinte: ela vai acontecer pelas mãos do povo ou ela vai acontecer pelas mãos da elite? Porque ela vai acontecer. O Dom João já estava ligado, o Dom Pedro estava começando a ficar ligado também. Então ele estava aqui meio que para tentar adiar esse momento, tentar controlar, tentar, sei lá, fazer com que isso de repente acontecesse pelos seus moldes e não pelos moldes populares, né? Vamos seguir. Esse foi o dia do fico, né? O famoso dia do fico. E aí, ainda em 22, alguns dias depois, a gente tem o tal do Cumpra-se, que é o dia do Cumpra-se, né? O Dom Pedro, ele vai nomear para ministro do reino e dos estrangeiros, isso aqui é uma espécie de ministro das relações exteriores. Ele vai dominar um cara chamado José Bonifácio. O José Bonifácio de Andrade e Silva, era um cara bacana. Ele era amigão do Dom Pedro I. E o José Bonifácio, ele influenciava o Dom Pedro com ideia de independência. Ele era adepto da independência, ele era um iluminista. Ele era um iluminista, né? Então ele influenciava, ele sempre dizia para o Dom Pedro que, em várias cartas, né, que os historiadores já tiveram acesso, ele sempre dizia, não, pô, seria muito mais interessante você ser o imperador do Brasil do que você continuar mantendo o Brasil como uma colônia, coisa e tal, dar independência para o Brasil, não sei o quê. E é claro que aquilo, né, fazia algum sentido na cabeça do Dom Pedro e tal, eram ideias que iam chegando. E por isso mesmo ele era odiado em Portugal, né? Ele era odiado, ele era assim o demônio, né, que influencia negativamente o príncipe Dom Pedro e tal. E aí o Dom Pedro vai e nomeia esse cara para o cargo de ministro. Nossa, a burguesia portuguesa que já está no poder ficou boladaça, assim, achou isso um despautério, assim, um desrespeito, né? O José Bonifácio, como eu falei, defendia essa causa da independência. O Dom Pedro, ainda por cima, vai determinar o seguinte: toda lei que vier de Portugal para que o Brasil obedeça, o Brasil só vai obedecer se o Dom Pedro disser que pode obedecer. Ele tinha um carimbão que aparecia assim, cumpra-se. Por isso o nome, né? Quando a lei chegava, se ele carimbasse e dissesse cumpra-se, a lei podia ser cumprida. Do contrário, ninguém precisava obedecer a lei. Ou seja, o Dom Pedro já está tendo uma postura rebelde, discordante com relação ao que vem lá de Portugal. Então, por isso que eu chamo de a independência do Brasil, ela é um processo, né? A coisa vai acontecendo aos poucos. O Dom Pedro, ele vai se separando, né, de Portugal aos poucos. O Brasil, melhor dizendo, com Dom Pedro como grande protagonista. E o Dom João, coitado, está lá de pés e mãos atados, porque não tem mais aquele poder absolutista e não tem mais o poder de decisão. A burguesia, dentro do parlamento, está mandando muito mais do que ele, né? E aí, a gente tem o tal do grito do Ipiranga, né? Eu acho isso interessante porque lá na Titia Cocota, né? Lá no 5º ano, no 4º ano do Fundamental 1, a professora vira para você e fala assim, não, porque Dom Pedro, né, às margens do rio Ipiranga, tirou a sua espada e disse independência ou morte. A porrada estancou. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é romance, isso é literatura, isso é muito romântico, é muito lindo, mas a vida não é assim. A vida é uma pandemia de coronavírus, entendeu? A vida não é independência ou morte, entendeu? A vida é boleto,
entendeu? A vida é você gostar da namorada do teu amigo. E só a amiga feia dela que te quer. Né? Essa é a vida. A vida não é essa coisa linda aqui, não. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai contextualizar o que foi o tal do, e eu botei entre aspas, o tal do grito do Ipiranga, que não teve grito, foi um grito mudo, né? Em 7 de setembro de 22, que é até feriado, né? Que aliás agora feriado pra gente quer dizer nada, né? O Dom Pedro estava indo do Rio de Janeiro para Santos, quer dizer, ele foi para Santos, ele estava retornando, foi inclusive, só uma fofoquinha, foi inclusive nessa viagem que ele conheceu sua futura principal amante, eu digo principal porque ele tem a matriz, mas tem várias filiais, né? Tem a esposa, que é a dona Leopoldina, uma mulher inteligentíssima e muito mais culta do que ele. O Dom Pedro era um cara bronco. Quando a gente for falar de primeiro reinado, eu vou dar uma sacaneada nele, né? Mas a gente pode falar mal dos mortos, né? Só os historiadores podem fazer isso. E aí o Dom Pedro conheceu a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro e tal, e aí estava voltando de viagem, né? Na companhia de uma pequena comitiva. Tinha uns 3 ou 4 candangos com ele, uns amigos dele. Um dos principais amigos, o Chalaça, né, que era um dos seus principais amigos, e quando retornava, ali costeando o próprio Rio Ipiranga, né, da viagem São Paulo-Rio, né, por Santos, ele recebeu um mensageiro que trazia 3 cartas, 3 correspondências para ele. Uma correspondência, né, do pai dele, uma correspondência do Dom João, uma correspondência que veio lá de Portugal. A segunda correspondência da sua esposa, a dona Leopoldina, que tinha assim, um certo envolvimento político. E a terceira correspondência do José Bonifácio, ministro, que também era seu amigo particular. Todas essas correspondências alertavam o príncipe do seguinte: Dom Pedro, Portugal está se organizando para invadir o Brasil e fechar os portos à força. Né? E aí, naquele momento, né, diante dessa urgência, ele chegou à seguinte conclusão: eu adiei até onde deu. Quando eu chegar à capital, ao Rio de Janeiro, vou fazer correr os proclames de que o Brasil agora é oficialmente independente de Portugal. Então ele chegou ao Rio, fez a carta de independência, avisou a galera, escreveu para Portugal e foi isso. Independência ou morte? Nada disso, gente. Isso é tudo uma visão romântica, na tentativa de transformar o Dom Pedro I numa espécie de herói nacional. Mas ele era só a pessoa que estava no comando naquele momento. Podia ser o irmão dele, o Dom Miguel, podia ser qualquer um, podia ser você provavelmente teria feito a mesma coisa, né? Aí eu até coloco aqui, ó, diante dessa urgente situação, né, que as cartas traziam, Pedro decide que os laços que uniam o Brasil a Portugal precisavam ser cortados, né? Por quê? Vamos lá. Se ele deixa Portugal chegar e fechar os portos, o povo brasileiro ia se revoltar e ia acabar conquistando a independência pelas próprias mãos. E quem seria o Dom Pedro nisso? Nada. Ia ser expulso do Brasil. Então, já que a independência era inevitável, o Dom Pedro achou melhor ele fazer essa independência para que esse Brasil independente surgisse do jeito dele, para que ele pudesse se beneficiar. Tanto que o Brasil independente começa com o reinado de Dom Pedro I, certo? E não uma república popular, por exemplo, né? Como o próprio Dom João VI lhe escreveu nessa carta, abre aspas, façamos a revolução antes que um aventureiro a faça. Ou seja, se nós, Pedro, meu filho, não liderarmos a independência do Brasil através de você, o brasileiro é que vai fazer. Então não tem jeito. Dessa forma pacífica, diplomática e sem participação popular, muito importante, a independência do Brasil foi alcançada de colônia a independente. O Brasil continuava sob o comando da mesma família real portuguesa. Olha que bizarro. Somos um país independente com um rei português. Isso é ridículo. Coisas que só acontecem no Brasil. Para a gente concluir, eu trouxe aqui... Não, mentira, a gente não vai concluir ainda.
eu trouxe uma questãozinha rápida para a gente fazer, onde diz assim: a independência brasileira é fruto mais de uma classe do que da nação tomada em seu conjunto. Ou seja, a independência aconteceu muito mais pela ação de uma classe social do que da nação inteira. É uma frase aí do Caio Prado Júnior. Identifique a alternativa que justifique e complementa esse texto. Então, uma alternativa que explica o que foi assim, afirmado. A letra A diz assim: a independência foi liderada pelas camadas populares e acompanhada de profundas mudanças sociais. Se eu acabei de dizer que não houve participação do povo, gente, a letra A está completamente errada, tudo bem? Então vamos para a letra B. O movimento da independência foi uma ação da elite, preservando seus interesses e privilégios. A letra B é mais interessante, até porque, vem comigo, tu acha que esse Brasil independente, com Dom Pedro I no poder, ele ia acabar com a escravidão? Claro que não, ele ia comprar briga com a elite agrária, né? Tu acha que ele ia fazer os pobres ficarem ricos de repente? Gente, nada se alterou. Nada se alterou. Nem a família real alterou, que dirá os escravos, né? Então, tudo permanece inalterado. A letra B, por enquanto, está mais interessante. Vamos ver as outras. Letra C. Os vários segmentos sociais uniram-se em função da longa guerra de independência. Não houve guerra de independência, pessoal, tá? Depois eu vou até falar um negócio sobre isso, quando eu terminar essa questão aqui. Letra D. Os setores médios urbanos, ou seja, a classe média, profissionais liberais, como médicos, advogados, comerciantes, comandaram a luta, fazendo prevalecer o modelo político dos radicais liberais. Pelo amor de Deus, né? Letra E, a aristocracia rural. Isso é a mesma coisa que a elite agrária, tá, gente? Não temia a participação da massa escrava no processo. Claro que não. Senhores de escravos e escravos abraçados, cantando We Are The World, todos juntos, né? Independência, todos juntos, né? Numa grande festa. Pelo amor de Deus, gente. Extinguindo a escravidão logo após a independência. A escravidão, ela continua, tá? Então, o gabarito realmente é a letra B, tá bom, pessoal? Mas vamos seguir aqui, a gente já está quase terminando. Trouxe aqui esses dois fragmentos de cartas que Dom Pedro trocou com seu pai, Dom João. Inclusive, tem um professor aqui do curso, gostaria que vocês mandassem lá para mim depois, que se parece muito com esse cara. Queria muito, e esse professor não vai assistir essa aula, então ele não vai nem saber que eu tô falando isso para vocês. Por favor, gente, me escreva, pode mandar no WhatsApp. Com que professor, dá aqui um close, Adriano, vai. Com que professor do curso Supermódulos Dom João VI se parece? Tá? Pensem aí um pouquinho e vamos voltar para nossa aula. Tenho certeza que vocês sabem de que eu tô falando. Não vou pro céu não, gente. Provavelmente. Bom, o Dom Pedro escreveu assim: é um impossível físico e moral Portugal governar o Brasil ou o Brasil ser governado por Portugal. Eu não sou rebelde, são as circunstâncias. Ou seja, do jeito que a coisa tá, não é que eu queira a independência, porque eu não sou um rebelde, mas não tem jeito, são as circunstâncias, tem que dar independência para o Brasil, senão o Brasil vai tomar essa independência pelas próprias mãos, certo? E aí o Dom João responde: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes que seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se é para acontecer a independência, que seja para você, que vai me respeitar, que vai respeitar Portugal, etc, etc. E aí, para concluir, eu trouxe aqui para vocês essa obra do Pedro Américo, chamada Independência ou Morte. Gente, eu aposto que vocês já viram essa pintura
em alguns livros, vocês conhecem certamente, né? Essa pintura tem algumas mensagens aí. Essa pintura ela foi produzida a mando do Dom Pedro II no segundo reinado. Dom Pedro I já estava morto, obviamente. E aí a gente entende a tentativa de criação de um herói, né? Do Dom Pedro I ser visto como uma espécie de herói. Onde é que ele está aqui na imagem? Ele está aqui, ele está numa figura central, a sua espada, ela chega até aqui, e você observa aí, e isso é muito icônico, né? Ele atinge o mais alto nível da pintura, chama toda a atenção para ele, né? Ele não está ali no meio da muvuca, ele está numa situação de destaque, né? E atrás dele teria essa pequena comitiva, que na verdade aqui é um monte de gente, né? Um monte de gente, e ele estaria, o nome do quadro é esse, Independência ou Morte, então ele estaria gritando Independência ou Morte, né? E atrás dele uma galera, isso aí e tal. Eu acho que a gente quase escuta o pessoal gritar, e do lado de cá são guardas portugueses, a gente percebe pela vestimenta, e eles estão em movimento, a gente percebe os cavalos chegando naquele momento ali, né? Como se a porrada vai comer. O negócio, a guerra de independência vai acontecer agora, né? Então esse quadro, essa pintura traz justamente essa imagem. E a gente vai começar a desconstruir, tá, gente? Bom, como eu disse a vocês, a comissão do príncipe regente não era tão grande como aparece no quadro. Nem Dom Pedro nem a comitiva estavam vestidos com uniformes de gala que a obra exibe. Na verdade, a galera ficava viajando, né, durante muito tempo com roupas muito simples para trazer um pouco mais de conforto. Então a galera não viajava toda engomadinha desse jeito, não. Outra coisa é que ninguém viajava a cavalo, gente. O cavalo é um animal que atinge grandes velocidades, mas que se cansa muito rapidamente. As pessoas, na verdade, viajavam no lombo de mulas ou de jumentos, que são animais pouco glamurosos, menos bonitos, né, do que os cavalos, mas que, porém, apesar de não atingirem grandes velocidades, os cavalos, eles conseguem as mulas conseguem ter uma resistência muito maior, então eram muito mais usadas em viagens também. A Casa do Grito, né, que está aqui atrás, ela não existia nessa época aqui, né? Na verdade, o primeiro registro de existência dela é de 1884, o que seria 62 anos depois da independência, então tudo muito simbólico também. E para concluir a minha parte principal, gente, eu quero que o Adriano dê uma focadinha aqui no quadro para mim. Vê se tu consegue fazer isso. Eu quero que vocês olhem aqui, vocês olhando para a câmera, né, para o celular, para o computador aí de vocês, é o lado esquerdo que eu quero que vocês observem dois elementos. O primeiro elemento, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. O primeiro elemento é esse candango aqui. Esse cara aqui, sobre o cavalo, vocês percebem que ele está o quê? Ele não está participando, ele não está lutando, ele não está com a espada para cima. Ele está do tipo assim, sentado olhando. Tipo assim, que porra é aquela ali? O que tá rolando? Ih, caraca, lá! Sabe você, quando as vizinhas vão brigar na rua, tu vai ficar na varanda olhando? Mesma coisa, o cara é um mero espectador, tá? E outro elemento é esse cara aqui. Pela cor da pele, provavelmente um escravo, o cara tá descalço, o cara tá carregando um carro de boi que carrega lenha. Muito provavelmente, ó, aqui atrás tem outro carro de boi, esse cara deve ser uma espécie de feitor. Ou seja, camadas populares. Aí eu digo pra vocês, agora pode até abrir, Adriano, aí eu digo pra vocês, se é camada popular, gente, eles estão participando da cena? Ou eles estão apenas observando a cena? Gente, o Pedro Américo até criou um troço fantasioso, mas deu uma zoada. Deu uma zoada. Não, eu vou colocar pelo menos algo de real nessa imagem. Ainda bem que os historiadores da arte existem, né? E fazem leituras profundas e a gente consegue colher essas informações. Gente, o que ele quis dizer? Camadas populares não participaram do processo de independência, foram
meros espectadores, né? Até coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Existe, no entanto, um elemento nesse quadro que dialoga com a realidade. No canto esquerdo da obra, observamos a presença de populares que não participam ativamente da cena, apenas a assistem como meros espectadores, tal qual a participação popular no processo de independência do Brasil. Então, galera, a gente encerra aqui esse processo de independência. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre o primeiro reinado, né, assim, um momento bastante conturbado da política e da economia do Brasil, o início de um Brasil independente, o início de uma monarquia. A gente aqui está encerrando um ciclo, né? A gente está, graças a Deus, encerrando o Brasil colonial, que parece que a gente não acaba nunca esse troço, mas acabou. Né? Então, a gente já está aqui no século XIX, agora a coisa vai caminhar com mais velocidade. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? A gente vai tirando nossas dúvidas lá na plataforma, no Google Classroom, a gente vai, né, se organizando lá, vocês vão fazendo as questões da apostila, vão me procurando para a gente sanar aí os problemas que podem aparecer. E é isso, gente. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!